Hoje eu tô tentando retomar aqui uma coluna que eu comecei aqui no Chovendo Sapos, chamada Grandes Atrizes, eu batizei assim, que é uma coluna dedicada a analisar o trabalho de algumas intérpretes femininas. Assim, desde sempre eu sempre gostei muito no cinema do trabalho de atores, especificamente de intérpretes femininas. Eu achei interessante, na época que eu inaugurei aqui o canal do Chovendo Sapos no YouTube, trazer uma coluna específica para isso. Inicialmente eu peço desculpa pela ausência aqui no YouTube, eu confesso que eu não tenho atualizado com tanta frequência os vídeos aqui no canal, mas enfim, porque a vida anda um pouco corrida, mas eu espero aqui nos próximos meses atualizar vocês com um pouco mais de frequência. Bom, o assunto de hoje é Os Imorais, do Stephen Frears, que traz essa atuação acachapante da Anjelica Huston. Eu tive contato com esse filme através desse box aqui, lançado pela Versátil, filme no anos 90, sim, ainda coleciono mídia física, primeiro porque eu gosto de mídia física, de consumir mídia física, de ter mídia física em casa, e também porque, principalmente quem gosta de clássicos, quem gosta da história do cinema, acaba não tendo muito contato com essas produções nos serviços de streaming. Eles têm cada vez menos priorizado esse tipo de produção, cada vez mais dando espaço para as produções originais dele. Então eu gosto muito de manter a minha coleção de mídia física. Eu tive contato com Os Imorais através desse box. Claro que eu já conhecia o filme. A primeira vez que eu tive notícia dos Imorais ainda pequeno, com aquela coleção de VHS da revista Caras, que meus irmãos colecionavam, tinham em casa, e meu primeiro contato foi com essa VHS. Assim, eu sei da história desse filme no Oscar e tal, mas eu nunca tinha assistido. A primeira vez que eu assisti foi através dessa versão lançada pela Versátil recentemente. Indicada ao Oscar 1991 de melhor atriz por essa interpretação, a Anjelica Huston disputou a estatueta com trabalhos icônicos do cinema, como Julia Roberts por Uma Linda Mulher, a Meryl Streep em Lembranças de Hollywood, e a Joanne Woodward por Cenas de uma Família. E também a Kathy Bates por Louca Obsessão, que acabou vencendo o prêmio naquele ano. Antes de Os Imorais, a Anjelica Huston já tinha sido indicada ao prêmio da Academia. Ela foi indicada no ano anterior por Inimigos, pelo qual ela concorreu ali na categoria Melhor Atriz Coadjuvante, e em 1976 ela venceu o Oscar por A Honra do Poderoso Prince, também na categoria Atriz Coadjuvante. Essa foi a primeira vez que a Anjelica Huston concorreu ao Oscar de Melhor Atriz, a primeira e única, porque desde então a Anjelica Huston não apareceu mais entre a lista de indicadas no Oscar. E a Anjelica Huston vinha numa safra de projetos muito bons. Naquele mesmo ano dos Imorais, ela lançou A Convenção das Bruxas, e no ano seguinte ela viveria a Morticia Addams em A Família Addams, talvez uma das personagens mais lembradas da carreira da Anjelica Huston. Em Os Imorais, Huston interpreta Lily Dillon, é uma golpista. A gente está falando de um filme sobre trapaças, sobre laços sanguíneos complexos e uma história muito trágica. Os Imorais é a adaptação de um romance do Jim Thompson e tem nomes muito conhecidos nos seus bastidores. É uma produção do Martin Scorsese, que assim, poderia facilmente dirigir esse filme, porque ali gira em torno do mundo de criminosos e tal. E tem a direção do Stephen Frears, que anos antes tinha feito muito sucesso na academia com a adaptação de Ligações Perigosas, protagonizada pela Glenn Close. A Lily Dillon, da Anjelica Huston, é uma personagem completamente amoral. A gente conhece essa personagem ali aplicando golpes em corridas de cavalo. Daqui a pouco a gente tem notícia de que ela está virando refém do mafioso para quem ela trabalha. E a gente também sabe que ela tem uma relação complexa com o único filho dela, que é o Roy, interpretado pelo John Cusack, que é um rapaz que também enveredou para esse mundo ali dos golpes e das trapaças. Ela tem uma relação que ao mesmo tempo é distante e ao mesmo tempo é próxima, é meio esquisita. É uma relação que é marcada ali por longos hiatos de distanciamento e aproximação. A gente percebe que, apesar dela não ter convivido muito tempo com esse filho, ela tem algum carinho por ele. A gente percebe isso logo na primeira cena do encontro deles nesse longa, que é quando o Roy acaba parando no hospital e a mãe dele vai visitá-lo.
A composição da Anjelica Huston para essa personagem é muito interessante, porque ela foge de gestos grandiosos, ela tem um tom de voz monocórdico, é uma personagem que parece que ela está querendo passar despercebido em todos os espaços que ela frequenta. O tempo de tela da personagem, inclusive nesse miolo do filme, ele é bastante reduzido. Boa parte desse segundo ato é dominada ali pela Mira, que é a personagem da Annette Bening, que é a namorada do Roy, e pelo próprio Roy. Inclusive tem um longo flashback. A Annette Bening, inclusive, tem uma ótima interpretação nesse filme, que valeria já um vídeo à parte. Teve um ótimo contraponto para a própria Lily, porque em determinado momento a gente percebe como o Roy se aproxima da Mira, no sentido de perceber na Mira ao mesmo tempo algumas características que lembram a mãe dele e outras que a distanciam da mãe. Enfim, só Freud explica essa relação. A Anjelica Huston interpreta uma personagem fria que você percebe que está o tempo todo calculando algumas situações, sendo bastante paciente, esperando o momento certo de agir. Ela é muito cerebral. Ela está ali preparando um plano de emancipação dela daquele universo da máfia extremamente patriarcal. Então, a gente está percebendo que ela está fazendo movimentos silenciosos, sorrateiros. Acho que a Anjelica ela domina muito bem isso da personagem. Ela está muito sob o controle das situações. Isso fica muito claro lá no final do filme, quando ela tem um encontro ali com o Roy e ela acaba passando a perna no próprio filho. Assim. Tudo é muito calculado. Nessa cena, os Imorais acaba assumindo ali um tom trágico shakespeariano. A Lily ela tem que tomar uma decisão drástica com relação a esse filho, algo que a gente percebe que é extremamente doloroso, mas ela também é capaz de se recompor rapidamente, de passar por cima desse momento e seguir em frente. E isso fica muito evidente nessa sequência final do filme entre a Anjelica Huston e o John Cusack. Eu fiquei muito impactado com essa performance da Anjelica Huston e os Imorais, na maneira como ela modula essas emoções, como ela trabalha com contenção, mas ao mesmo tempo também com a externalização de algumas dores. É muito precisa na maneira como ela faz isso, é um trabalho brilhante que eu adorei conhecer. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, não se esquece de se inscrever, de ativar o sino, que vai lembrar você toda vez que uma nova postagem nossa aqui no YouTube aparecer. Não se esquece também de dar like nesse vídeo, de fazer comentários, diz aí o que vocês acham dos Imorais, se já conheciam esse longa, se não conheciam, o que vocês acharam nesse comentário, se querem ver mais tipos de vídeos como esse por aqui no Chovendo Sapo. E no mais, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!